Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos. Na Amazônia. Está sendo construído um observatório no alto de uma torre. Eu trouxe aqui uma torre. Então, vai ter um observatório no alto dessa torre, com a finalidade de compreender e modelar as trocas gasosas que ocorrem na atmosfera. Esse é o objetivo do observatório, da construção. Um engenheiro de 1,80 m, que é de altura, responsável pela execução do projeto, observa o topo dessa torre segundo o ângulo de 30 graus. Então, aqui a torre, ele vai observar o topo desta torre sobre um ângulo de 30 graus. Se o engenheiro está posicionado a 120 metros, posicionado a uma distância de 120 metros da torre, da base da torre, então a altura dessa torre em metros, né, em metros, ou seja, a medida, né, vai ser de quanto? Então a gente quer a altura da torre. E a altura da torre é tudo isto aqui. Né? Mas o que você trouxe mais? Eu trouxe essa tabelinha que é interessante, né? 30, 45, aquela tabelinha fundamental, seno, cosseno e tangente desses ângulos chamados ângulos fundamentais. E aqui também ele está dizendo assim, ó, que eu reconheço, já é dado a raiz de 3 quadrada, que vai ser usado 1,73. Isso é muito comum nas provas de vestibulares, de algumas provas. Ok? Lembrar que aqui é seno de 30, 45 e 60, o cosseno o mesmo, ou seja, esses são os valores. E tangente é seno sobre cosseno. Aqui está fácil, né? Ó, são iguais, a divisão aqui vai dar 1. É a tabelinha. Aquele negócio lá de 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. Também lembrar, não ficou engraçado não, né? Também lembrar o seguinte, que os ângulos complementares, aqueles que a soma vai dar 90 graus, o seno e o cosseno são iguais. Então, por exemplo, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Olha lá, aqui também, ó, 45 mais 45 são iguais. Ok? Então, vamos lá, era para o exercício. O que é que a gente tem? Vamos ver o que nós temos. Vou resolver com tinta branca. O que a gente quer no exercício é determinar a altura do prédio, que eu vou chamar de H. E essa altura, aliás, da torre, essa da altura da torre vai ser constituída por este valorzinho que a gente vai determinar, que é o x, mais esse pedaço aqui, ó, que é a altura do engenheiro, que a gente já conhece, que é 1,80 m, certo? O x aqui não é da altura toda, é só de um pedaço dela. Por quê? Porque a observação de 30 graus que esse engenheiro, né, ele chega lá ao topo do observatório, ele já tem uma altura. Então, a altura dos olhos deles faz aqui uma linha reta com a torre e com o ângulo de 30 graus lá no topo, faz aqui exatamente um cateto. Ou seja, isso aqui é um triângulo retângulo, onde isto é cateto, a altura aqui nesse pedaço é cateto, que é o x, e isto é hipotenusa. Então, essa linha reta com a torre faz aqui com a torre o ângulo de 90 graus. E a gente tem aqui um triângulo retângulo. Cateto, cateto, hipotenusa. Eu não posso usar para cálculo aqui, por exemplo, seno de 30, cosseno tangente de 30 e usar tudo isso aqui. Não, porque o ângulo de visão dele já está aqui, ele já tem uma altura, que é de 1,80, portanto, eu só preciso determinar esse pedaço aqui, que é um cateto, depois somar os 180. Perfeito? Mas como é que você vai fazer isso? Beleza, olha só, galera, presta atenção. Ó. Num triângulo retângulo, que tem cateto, cateto e hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, a gente tem seno, cosseno, tangente para usar.
Nesse caso, vai ser a tangente. Tangente de 30 graus. Por que era tangente de 30 graus que você vai usar? Porque na tangente, olha o que eu quero aqui é o cateto oposto. O que nós queremos ali é o cateto oposto. Deixa eu melhorar que ficou um risco feio. Ok? Aliás, eu posso primeiro colocar o cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo de frente é x. Sobre o cateto adjacente, que é essa medida é a mesma aqui. Aí sim, essa medida aqui é 120. Ok? Perfeito? Então, tangente não pode ser seno, porque envolve hipotenusa, e nem cosseno, que também envolve hipotenusa. Né? Aliás, nesse caso não daria, né? Tem que pensar. Aí eu vou na tabela, tangente de 30 graus. Ó. Tangente de 30 graus da tabela. Ó. 30 graus está aqui, a tangente é isso aqui. Perfeito? Olha lá, então a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a x sobre 120. Olha só, dá para simplificar. Toda vez que você está numa igualdade de fração, você pode simplificar os denominadores. Ó. Aqui por 3 dá 1 e aqui por 3 é 40. Facilita, já diminui. E se você tiver sem calculadora, então, melhor ainda você fazer isso. Aí você vai ter x vezes 1 é x, beleza? E 40 vezes 1 raiz de 3, que é 40 raiz de 3. Raiz quadrada. Ou era, mas ele deu aqui, ó, essa condição. Perfeito. Então, a gente vai fazer aqui na frente mesmo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 40 vezes 1,73. Ele está dizendo ali que é para a gente usar isso aqui. E isso vai dar igual, não vai dar nem aproximado. Por quê? Porque ele já deu lá que a raiz vale aquilo. Aí você faz sua continha aí, claro que demora um pouquinho mais, mas essa conta até que é fácil, certo? O que vai dar 69,20 ou 2, certo? 2, ok? Então, este é o valor de x por enquanto. Por enquanto. Perfeito? Aí a gente achou o x, agora a gente vai lá e dá a resposta do exercício, que é a altura. A altura, então, vai ser o quê? O valor de x, por enquanto eu vou deixar isso aqui 69,20 ou 2, tanto faz, mais 1,80 ou 1,8, e somando aquilo tudo, certo? Você vai chegar em um valor que vai dar 71 metros, porque a medida é dada em metros. Isso, então, e portanto, vai ser a altura do prédio. Perfeito? Ou seja, a resposta é a letra C. Legal, né? Um bom exercício, não é isso? Exige interpretação, não é tanta interpretação assim, mas exige interpretações, mas os cálculos não são tão difíceis, não. Perfeito? Então, sucesso aí nos estudos. Aquele abraço.